Olá, você conhece o Jetpack? Sabe para que ele serve? E será que o Jetpack é um Android com superpoderes? Então, vamos lá. Bem, nós vamos então começar aqui entendendo o que é o Jetpack. O Jetpack é um conjunto de bibliotecas que realmente, olha só, dão superpoderes ao desenvolvimento Android. Então, sim, eu posso dizer que Jetpack é o desenvolvimento Android com superpoderes. Então, você tem facilidades na hora de desenvolver utilizando Jetpack. E vamos aqui dar uma olhadinha no que é o Jetpack. Então, se você pesquisar Jetpack aqui no Google, eu vou entrar aqui em recursos para o desenvolvedor Android Jetpack e aqui ele vai dar uma introdução, na verdade vai explicar o básico, né, da documentação oficial. Então, o Jetpack é um pacote de bibliotecas que ajuda desenvolvedores a seguir as práticas recomendadas, nesse caso pela Google, também eles têm recomendações de práticas que você deve seguir, reduzir códigos boilerplate, que basicamente boilerplate são códigos que você faz com muita frequência, e aí você não precisaria ficar toda hora inventando a roda. Então você usa um código que já faz aquilo que você tem que fazer com bastante frequência. E programar códigos que funcionam de maneira consistente em diferentes dispositivos e versões do Android. Então o Android Jetpack é um conjunto de bibliotecas, ou seja, um pacote de bibliotecas que foram desenvolvidos pela equipe do Android. Então, desenvolvedores do Android criaram esse pacote e aqui você consegue ver um vídeo, começar a usar o Jetpack, tem várias coisas aqui na documentação e você consegue visualizar bibliotecas do Jetpack. Então, o Jetpack ele tem um conjunto, ele não tem uma só, ele tem um conjunto de bibliotecas. Até por isso que o Jetpack usa esse desenho aqui atrás, né? Que basicamente isso aqui, esse foguetinho aqui atrás, é um Jetpack. Então, basicamente, a lógica, né, a ideia mais ou menos que eles querem passar é que quando você usa o Jetpack, você vai muito mais longe, você voa mais alto utilizando aqui o Jetpack. Então, sim, Jetpack é o desenvolvimento Android com superpoderes. E aí, você tem vários recursos dentro do Jetpack. Você tem recursos como, por exemplo, arquitetura, UI, Foundation, Behavior. Então, são vários recursos que você pode usar. E aí, olha só, se eu volto aqui em bibliotecas do Jetpack, você vai conseguir visualizar várias bibliotecas que tem no Jetpack e eu vou te mostrar as principais. Mas antes, uma pequena pausa aqui, porque eu quero te convidar, você que está assistindo esse vídeo, se você não está ainda, eu te convido a participar da Jornada Dev Android. A Jornada Dev Android são 4 aulas gratuitas que vão te mostrar como funciona a carreira do desenvolvedor Android. Na primeira aula, eu falo sobre a carreira do desenvolvedor Android, então você vai entender como é que funciona a área, salários, como migrar para essa área. Se você está em outra área ou você quer entrar de vez nessa área, então eu vou mostrar isso. De quebra, a gente vai criar a interface da Nubank usando o Jetpack Compose. Essa aula tem tudo a ver com o que eu vou falar no evento. Então, você vai criar a interface do Nubank, parte da interface, utilizando Jetpack Compose e inteligência artificial. A gente vai utilizar o ChatGPT para poder ajudar na construção dessa interface. Você vai ver na prática como é que faz isso. Você vai aprender também sobre a arquitetura MVVM teste unitário, que são coisas muito pedidas nas vagas, e você vai ver grandes apps, né, utilizam a arquitetura MVVM testes unitários, como iFood, Itaú, PicPay, Uber, Localiza, C&A, e a maioria das grandes empresas utilizam a arquitetura. Não só as grandes, como as médias e pequenas empresas também vão utilizar a arquitetura. E por último, mapa da carreira, que eu vou te mostrar um mapa, os conhecimentos, o que você precisa estudar para se encaixar na maioria das vagas. Aqui tem os conhecimentos que você precisa estudar se você quer se encaixar na maioria das vagas. E olha só, o evento é gratuito, link aqui na descrição, só se inscrever e aí você já garante sua vaga. Voltando então aqui, então o Jetpack ele tem uma série de recursos, inclusive o Compose, nós vamos ver lá no evento Jornada Dev Android, e aqui você consegue visualizar os principais. Se eu clico em mais, tem Active, Chat Compat, Câmera, Compose, o Compose, a gente vai, olha só, defina a interface de maneira programática, nós vamos ver como utilizar o Compose. Tem Data Binding, Fragment, Hilt, então tem uma série de recursos que você pode utilizar e eu vou te mostrar agora, na prática, como é que funcionam esses recursos. Bem, vou começar voltando aqui. Então, basicamente aqui, nós temos uma divisão por áreas. Então, o Android Jetpack ele trabalha na área de arquitetura. Então, aqui tem vários recursos para você trabalhar com arquitetura. Tem a parte de UI. Então, por exemplo, animações, como usar recursos para Android Auto, TV e também relógio. Você tem aqui emoji, fragment, layout, paleta e assim por diante. Nós temos aqui Behavior, que basicamente é Download Manager, como trabalhar com mídias, né? Então, já tem vários recursos para você trabalhar com mídia, execução de áudio, vídeo. Tem permissões para você
poder, por exemplo, pedir permissão para o usuário usar um determinado recurso, notificações utilizando Android Jetpack e depois nós temos então os itens aqui de behavior. Eu tenho ainda o Foundation, que são bases fundamentais, então App Compat, basicamente a gente já usa no Android em versões mais novas. Android KTX, você pode acabar usando, tem muitos recursos legais lá. Multidex e também teste. Então, para fazer teste, dá para fazer utilizando o Jetpack. Então, o Jetpack é uma série de recursos. Só que o que é legal dele é que você pode utilizar os recursos individuais. Então, por exemplo, dentro de um projeto, eu posso utilizar Animation e Transition e também Live Data. Então, eu posso usar só esses dois recursos. E aí, eu ainda posso utilizar o Work Manager. Então, eu consigo fazer isso. E eu vou te mostrar como é que usa todos esses itens. Então, vamos lá. Vamos começar vendo componentes de arquitetura. E para isso, olha só, eu deixei um projeto separado aqui, que é um projeto que nós criamos na mentoria Dev Android. Então, é um projeto que é criado com os alunos lá na mentoria Dev Android. Então, esse projeto aqui é um projeto iFood que usa arquitetura. Eu tenho uma versão simplificada dele aqui. Nessa versão simplificada, tem vários recursos que usam Jetpack e eu vou mostrar para vocês na prática em que situação que a gente vai acabar usando. Então, o primeiro deles que eu vou mostrar é esse aqui, ó, o Navigation. Navigation do inglês vem de navegação. Então, você utiliza o Navigation para fazer navegações. E com ele fica muito mais fácil você navegar entre telas do Android. Então, fica muito mais fácil. Por exemplo, eu venho aqui em McDonald's, dou um clique aqui em cima de McDonald's, ele já entra para uma tela, que é uma tela que exibe informações sobre o McDonald's. Por exemplo, os destaques, os produtos que tem lá no McDonald's, então tudo isso eu consigo visualizar aqui. Se eu clico no botão voltar, ele volta para a tela anterior. Tudo isso é feito de forma muito tranquila. Se você não utilizar o Jetpack, dá para fazer, mas é bem mais trabalhoso. Com o Jetpack, utilizando o Navigation, fica muito mais fácil de fazer isso. E olha só, no caso desse projeto, se a gente vier aqui Gradle, o Gradle são todos os recursos que estão sendo utilizados nesse projeto. E se você olhar aqui, você vai perceber que temos vários recursos que utilizam o Jetpack. Então, eu vou só reduzir aqui, olha só. Só reduzir aqui um pouquinho, excelente. Vou descer um pouco mais aqui. E aqui a gente tem vários recursos. Aqui tem diversos recursos, tá? Máscara, fazer validações, trabalhar com injeção de dependências. E aí nós temos aqui, olha só, arquitetura, Lifecycle. E aqui no Lifecycle, perceba que aparece aqui Lifecycle. Lifecycle, aqui nesse projeto tem o View Model. O View Model está aqui. Tem também o Live Data está aqui. Tem o Life Cycles, então já tem o Life Cycles aqui, perceba que é usado, olha só, recursos do Life Cycle. E aqui, dentro de Android Core, e aí tem, aqui nessa área, tem alguns recursos padrões, como por exemplo, Android KTX. E aí se eu descer aqui, olha só, eu tenho o Navigation é também do Jetpack. E eu tenho, por último, vou descer um pouquinho mais, eu tenho o KTX. Então perceba que aparece aqui, olha só, KTX. Tem mais algumas coisinhas, ó, tem Activity, que é o padrão, né, que já vem como padrão. Então perceba que praticamente essa área aqui, só nesse projeto, a gente já gabarita todos esses itens. Databind, Lifecycle, Live Data, Navigation, Room não tem esse projeto, View Model tem, Work Manager não tem esse projeto, mas vou mostrar daqui a pouco na prática como é que funciona. Então vamos lá, então isso aqui são as bibliotecas sendo utilizadas. Então, por exemplo, eu tenho Navigation, se eu venho aqui em Navigation e dou 2 cliques aqui em Nav, olha que legal, eu consigo montar a navegação praticamente usando a interface. Então, se você olhar aqui, você vai ver que eu tenho aqui a interface, ela está terminando de carregar, eu tenho as telas dessa aplicação que elas se conectam, e aí eu crio essas setinhas que conectam uma tela na outra e eu consigo fazer a navegação. E os códigos para navegar de uma tela para outra são códigos bem tranquilos. Por exemplo, se eu venho aqui dentro de Fragment e abro esse Home Fragment, aqui eu consigo ver o código para fazer a navegação. Então, basicamente, olha só, essas duas linhas de código, você consegue navegar de uma tela para outra. Aí você vai falar assim, Jamilton, mas eu consigo navegar de uma tela para outra só usando essas duas linhas de código? Exatamente. E se eu quiser voltar? Porque aqui eu estou na tela principal do app, então essa é a tela principal. Quando eu clico, por exemplo, em cima de McDonald's, eu vou para uma outra tela, que é a tela de loja, que exibe informações sobre a loja. Então, se eu venho aqui e olha só, abro o Loja Fragment, para voltar para a tela também é duas linhas de código. Jamilton, mas e se eu quiser fazer isso não utilizando o Jetpack? Dá para fazer, mas é mais trabalhoso, vai ter mais linhas de código. Então, com o Jetpack fica mais fácil fazer isso. Então, o Jetpack
Navigation é justamente esse recurso de fazer navegação dentro do app de maneira muito mais simplificada. Então perceba que aqui nós já temos o Navigation. Aqui a gente já consegue visualizar bem. Olha só, vou só arrastar um pouquinho mais para cá. E aqui eu tenho as telas de navegação. Perceba que aqui eu tenho a tela principal, que exibe as informações. Da tela principal eu vou para a tela de loja e da loja eu vou então para detalhes do produto, que é exatamente o que acontece. Se, por exemplo, eu clico num combo desse aqui ou em qualquer produto, olha só, ele já mostra informações do produto. Eu posso aqui visualizar itens que eu posso adicionar. Clico no botão voltar. Clico no botão voltar, ele volta. Então, essa navegação utiliza o Navigation. Outra coisa que é usado é o Live Data, Life Cycle e View Model. Se eu entro aqui nesse código, então eu vou fechar aqui, vou fechar esses itens aqui desse projeto e vou abrir primeiro o nosso repository. Aqui a estrutura está utilizando a arquitetura. Então, aqui está utilizando a arquitetura e, inclusive, eu vou falar muito sobre arquitetura lá no evento Jornada Dev Android. Então, aqui não é o objetivo, mas lá eu vou falar bastante sobre arquitetura. Então, aqui eu vou abrir o Autenticação Repository e em seguida eu vou abrir, por exemplo, o nosso Login Activity. O que acontece é que aqui dentro de Autenticação Repository, ele tem uma coisa chamada, na verdade, aqui dentro de interface, tem uma coisa chamada View Model, que é a Autenticação View Model. E esse View Model aqui, olha só, é usado aqui. Então, aqui em cima, quando eu uso View Model, quer dizer que eu estou utilizando esses recursos. O View Model, ele permite que você, primeiro, salve informações do usuário na tela. Sabe quando você está fazendo aquele cadastro? Você entra, por exemplo, em um aplicativo e você começa a preencher o seu cadastro e aí, por algum motivo, você pode, por exemplo, rotacionar a tela ou sair do aplicativo e ir para outro. E aí, se você volta, você pode perder esses dados. Esse é o comportamento padrão. Mas, usando o View Model, você não perde esses dados. Então, tem outras vantagens, mas de forma resumida, é mais ou menos essa. E o View Model, ele também é um componente de arquitetura que a Google recomenda que você utilize. Inclusive, a arquitetura, uma curiosidade, a arquitetura MVVM, ela já era muito forte, mas ela ficou ainda mais forte quando desenvolvedores do Google, usando o Jetpack, lançaram View Model e Live Data. E os dois são usados para arquitetura. Então, primeiro, eu estou criando aqui usando a arquitetura, eu uso o View Model lá do Jetpack e eu uso também, olha só, Live Data, tá? Qual que é o objetivo do Live Data? O Live Data, ele muda a estratégia de como você transfere os dados entre as camadas de arquitetura. Putz, Hamilton, muito complicado, não entendi. Basicamente é o seguinte, quando você trabalha com arquitetura, se você der um Google aqui, vamos dar um Google aqui, por exemplo, arquitetura e vamos colocar MVVM. Se você dá um Google aqui em arquitetura MVVM, o que acontece? Na arquitetura MVVM, ele trabalha com camadas. Então, o que são as camadas? Basicamente, são arquivos que separam determinadas estruturas. Então, é como se o seguinte, sem usar arquitetura, você coloca basicamente todos os códigos muito juntos. E aí, uma alteração já pode acabar quebrando outras coisas. Com a arquitetura, você separa melhor isso. E o que acontece é que é como se você estivesse utilizando blocos para montar o sistema. Então, você tem blocos separados. E aí, você consegue reaproveitar esses blocos. Então, eu posso ter, por exemplo, um bloco de arquitetura, por exemplo, chamado repository, que eu consigo reutilizar ele várias vezes. Se você colocar tudo junto, você perde essa capacidade de reutilizar. E outra coisa, se você separa nesses blocos, eu tenho, por exemplo, um bloco que eu posso reutilizar e o mais interessante, esse bloco eu também consigo testar, que é um outro ponto importante. Por isso que a arquitetura e testes são tão importantes nas empresas e no evento Jornada Dev Android vou falar bastante sobre isso. Então aqui, o que acontece? Nós temos então as camadas e essas camadas, basicamente os dados, eles vão fluindo entre as camadas, como se fosse um filtro, né? Vamos dar um exemplo aqui, filtro, sabe aquele filtro de barro? Com certeza você sabe, você já tomou água naquele filtro de barro. Então aqui eu tenho filtro barro, eu vou colocar camada filtragem. Tá? Então eu tenho aqui as camadas de filtragem. O que acontece lá no filtro de barro? Olha só, ele tem as camadas de filtragem e aí a água ela vai passando por cada uma dessas camadas até chegar filtrada aqui. É isso que acontece com a arquitetura. A arquitetura, você tem uma camada que, por exemplo, que é essa daqui, que pega os dados e ela vai passando os dados para as outras camadas até que apareça na tela para o usuário.
Jamilton, mas é muito mais fácil fazer tudo no lugar só, não é? É mais fácil, mas se você tem uma aplicação grande, isso já começa a gerar diversos problemas, tá? Diversos problemas. Pode confiar, não sou eu que estou dizendo, isso aí tem estudos de décadas. E a arquitetura é a melhor estratégia atualmente para você poder desenvolver aplicativos. Não tem jeito, não tem como fugir disso, tá? Então você tem que ter as camadas separadinhos aqui como um filtro de barro, né? E aí as camadas, como você divide em camadas, em estruturas separadinhas, em blocos, você tem que ir passando as informações de um bloco para o outro. Tá? Então, excelente. Então, o que acontece é que eu vou utilizar a arquitetura, eu vou voltar aqui, e o Live Data, ele facilita a passagem dos dados de um bloco para o outro. Então, por exemplo, no caso aqui, eu tenho o View Model, e eu consigo passar os dados que são recuperados aqui, são passados para a login. Então, a login recebe esses dados utilizando a estratégia de Live Data. Jamilton, só tem Live Data? Não, tem outras maneiras, mas atualmente a maneira mais recomendada é utilizando o Live Data, mais utilizada no momento. Claro que a tecnologia vai evoluindo, então enquanto você está assistindo esse vídeo, sim, é o Live Data. E se você voltar aqui, olha só, tem o Live Data que é recomendado pelo Jetpack. Então o Jetpack, ele ajudou a difundir a utilização da arquitetura MVVM. Ela já era usada, ficou ainda mais usada, porque a própria Google criou recursos, Lifecycle, Live Data, View Model, para ser usado com essa arquitetura MVVM. Por isso que ela acabou bombando muito. Na verdade, se você pegar aqui, DataBinding, Lifecycle, Live Data e View Model são utilizados com MVVM. Jamilton, mas e Navigation? Navigation não, eu posso criar o Navigation usando a arquitetura ou não. Então, excelente. Então, você viu que nós já matamos uma série de coisas aqui de arquitetura só nesse projeto. Eu vou fechar aqui esse projeto, vou abrir um outro projeto e agora nós vamos ver como utilizar a Room. Para que serve a Room? A Room serve para salvar dados no celular do usuário. Então, sabe quando você, em alguns momentos, você vai estar criando um aplicativo e você precisa salvar os dados no próprio aplicativo do usuário? Então, por exemplo, o usuário ele saiu para fazer uma corrida. Enquanto ele vai fazendo a corrida, vários dados vão sendo salvos no celular dele. Ele pode nem ter internet, mas os dados são salvos no celular dele. Depois que ele voltar para casa e se ele tiver internet, os dados podem ir então para a web. E aí ele pode ver de qualquer lugar. Mas inicialmente, os dados são salvos no próprio celular do usuário. E para isso, já tem na verdade uma maneira de você trabalhar com banco de dados, mas ela é mais trabalhosa, muito mais trabalhosa. Com a Room, isso aqui fica muito mais fácil. Se eu pesquisar aqui, por exemplo, SQLite e vou abrir um projeto SQLite, e ao abrir aqui, olha só, aqui nós temos uma estrutura para salvar dados no aparelho do usuário chamado produto DAO. Esse produto DAO, basicamente, olha a quantidade de código que você tem que escrever para você poder fazer as operações básicas. Olha só a quantidade de código que você tem que escrever. Se eu estou utilizando, por exemplo, a Room do Jetpack, eu vou pegar o mesmo DAO, olha só, nesse caso é a categoria, e olha a quantidade de código. Acabou. É só isso. Basicamente, para você salvar dados usando o aparelho do usuário, você vai utilizar esse @insert e ele vai substituir todo aquele código. Olha só, se eu venho aqui e tento visualizar aqui o salvar, então, por exemplo, salvar aqui, eu vou salvar um produto. Olha a quantidade de código que eu tenho que escrever. Utilizando a Room, não preciso fazer nada disso. É muito mais rápido, é muito mais fácil você fazer exatamente a mesma coisa. Então, basicamente, essa que é a lógica de você utilizar os recursos do Jetpack. Então, por exemplo, utilizando a Room, fica muito mais fácil você trabalhar com o Jetpack. Nós temos ainda, por último aqui, o Work Manager. Bem, o Work Manager, vou fechar aqui. E já abri aqui o Work Manager e olha só, o Work Manager também é do Jetpack. Então, se eu volto aqui, a gente viu então alguns desses recursos e para que eles servem. E o Work Manager serve para quê? O Work vem de trabalho e Manager, gerenciamento de trabalho. Então, se você pegar, por exemplo, vamos pegar o iFood, vamos pegar aqui o iFood, se você entrar aqui no iFood interface do app, o que acontece? Você já fez isso com certeza, já passou por isso com certeza, de você entrar em um aplicativo, nesse aplicativo, pode ser de comida ou qualquer outro aplicativo, de repente você recebe uma notificação.
essa notificação pode ser feita utilizando o Work Manager. O Work Manager nada mais é do que uma maneira de você executar coisas mesmo que o app esteja fechado. Então o usuário ele fecha o app e você pode, por exemplo, todo dia meio-dia verificar se tem alguma promoção de almoço e mandar uma notificação para o usuário que tem uma promoção de almoço. Então isso é feito pelo Work Manager. Com certeza você recebe notificações aí de apps o tempo todo e essas notificações podem ser feitas utilizando o Work Manager. Tem uma maneira de você criar a notificação, claro, mas, então se eu venho aqui, por exemplo, no meu Work, olha só, esse aqui que foi criado na aula, ele basicamente pega dados de uma API e em seguida, que é a mesma lógica que é usado aqui no iFood, para quando é verificado se existe uma promoção e exibe para você essa promoção, a mesma lógica. Então, é utilizado o Work Manager para isso. O Work Manager é utilizado também para fazer outras coisas. Qualquer processamento, qualquer coisa que você queira processar, por exemplo, o usuário, ele está cortando, está editando um vídeo e aí você quer deixar cortando esse vídeo. Imagina que você quer pegar um vídeo e quer colocar esse vídeo, o vídeo tem 1 minuto e você quer pegar só um pedacinho do meio. Você pode fazer isso, deixar cortando e mandar essa tarefa lá para o Work Manager, ou seja, esse trabalho, o work vem de trabalho. Então você manda esse trabalho para o Work Manager, mesmo que o app esteja fechado, ele continua processando, ele continua cortando aquele vídeo. Quando ele termina, ele pode exibir uma notificação também para o usuário. Então, realmente são recursos bem interessantes de serem utilizados. E com isso, você viu como utilizar o Jetpack, alguns dos recursos do Jetpack. E você entende agora a importância de usar o Jetpack e por que muitas empresas estão utilizando e vão pedir Jetpack nos processos seletivos. Porque ele tem muitos recursos bacanas que são fáceis de utilizar. Uma coisa que você fazia, por exemplo, em 1 hora, 2 horas, com o Jetpack você consegue reduzir muito esse tempo. E um dos pontos que nós vamos, inclusive, falar, eu vou até mostrar para você aqui, é o Jetpack Compose lá na jornada Dev Android. Jetpack Compose, ele é usado para construir interfaces de forma programática. Você vai ver que é bem tranquilo. Tem coisas que, da maneira convencional, você demora muito tempo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar até o iFood mesmo. Vou pegar o iFood aqui, eu não tô com ele mais aberto, né? A nossa versão aqui. Mas, por exemplo, aqui eu vou abrir essa imagem em uma nova guia, só para a gente conseguir visualizar legal. Então, por exemplo, aqui ele tem essa lista de itens. No aplicativo, fazer isso aqui do modo convencional dá um pouquinho mais de trabalho. Vamos dar um exemplo? Eu faria isso aqui em por volta de 1 hora. Então, vamos colocar 1 hora para eu poder fazer essa exibição aqui de forma estática. Usando o Jetpack Compose, eu consigo fazer exatamente a mesma coisa em 15 minutos. 15 minutos. Então, é muito mais rápido desenvolver com o Jetpack. E por isso que o Jetpack está tão em alta, está sendo pedido nas vagas, porque realmente ele dá superpoderes para o Android. Você vai conseguir desenvolver com muito mais qualidade. Então é isso, espero que você tenha gostado. Já clica aqui embaixo para poder se inscrever na jornada Dev Android. Qualquer dúvida, me manda aqui também. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.